Hoje o nosso podcast está muito especial. Inclusive, tem entrevistados que passaram por aqui e já citaram sobre ele, porque ele circula muito bem em vários lugares. Bem, talvez você que está nos assistindo já conhece ele, né? Na rede social, já está como influencer também, mas um dos trabalhos que tem chamado bastante a atenção dele é dentro da profissão. Ele é médico, hoje estamos recebendo por aqui um especialista e mestre em otorrinolaringologista pela USP. Vale a pena a gente reforçar que ele é pós-graduado em cirurgia estética da face. Ele cursou também a rinoceptoplastia, foi no Rio Grande do Sul. Até fiz algumas anotações aqui, porque para você ver o tanto que essa pessoa circulou, tem um conhecimento gigantesco, inclusive frequentou congressos internacionais na Europa. Se acha, gente? E ele está aqui na nossa cidade hoje, inclusive com um trabalho belíssimo que ele faz no ramo empresarial, circulando, inclusive, não só como médico, mas em vários segmentos. Ele é empresário e aqui apresentamos a você, temos o orgulho de receber o Dr. Milton Malheiros, mais conhecido como Dr. Milton Malheiros, mas também, doutor, palestrante, todo esse conhecimento que você teve, você já levou para dentro da universidade como professor. É um profissional renomado, empresário em várias áreas, circulando também, abraçando causas sociais como sustentabilidade, como um serviço também à comunidade. Fala de Deus, é atleta, doutor, quanta coisa, sem contar ainda a vida pessoal que a gente nem citou aqui, né? Pai, marido, enfim. Amém. Se for da época mais antiga, da época do Reiter, uns 40 e poucos anos atrás, eles vão lembrar, é o Miltinho do açougue do frigorífico de Santa Cruz. Acho interessante, doutor, que você sempre fala essa história. Inclusive, assim, compartilha conosco. O Reiter foi presidente e foi da diretoria, eu lembro. Eu não sei, depois a gente vai ver isso aí. Presidente. Presidente, né? Ele era muito querido, e eu lembro da gaita, da sanfona dele, muitas festas. E, doutor, como é que é essa história sua que você sempre recorda, inclusive até em rede social, do açougue? Quando eu cheguei aqui no Paraná, eu vim para cá com 13 anos, né? Faz 41 anos. E eu fui auxiliar de inspeção federal no Paraná, no colégio. Naquela época tinha um menor aprendiz, só que a idade era mais precoce ainda. Aí umas notas boas da escola faziam um estágio na melhor empresa que tinha em Colorado, que é pertinho de Maringá, e no frigorífico lá. E eu fui fazer um estágio na inspeção federal. E lá eu comecei a ter contato com as patologias, com as doenças, tanto que eu pensava em fazer veterinária. Aí vindo para cá, eu não tinha qualificação nenhuma, tinha que trabalhar, né? Porque a gente veio por causa da dificuldade econômica e melhorar de vida, tínhamos que trabalhar. E eu não tinha qualificação, e sobrou o açougue, eu já estava no frigorífico, e como auxiliar, naturalmente foi o serviço que eu consegui e acabei gostando e fiquei uns 2 anos no açougue. Doutor, hoje quem olha, né, assim, vê o doutor Milton Malheiros, né, essa pessoa renomada, esse currículo belíssimo. A vida não foi tão fácil assim, né, doutor? Sim, nós tivemos desafios, né? E a nossa vida é a jornada. Tem um autor que eu gosto muito, Carl Gustav Jung, e ele tem lá o inconsciente coletivo e tem os arquétipos. E tem o arquétipo do herói, que eu me identifico, e não estou me qualificando aqui como herói, mas é o tipo de arquétipo que ele tem, né? Assim como o vilão, do pai, da mãe, etc. E nesse arquétipo a gente tem uma jornada de quedas e levanta e quedas, e não é o quanto que a gente apanha, né? Mas quantas vezes que a gente se levanta, como no filme do Rocky Balboa, mas sempre escalando, né? Então a gente já passou por desafios e felizmente temos vencido. E é legal ter como mensagem para os mais jovens também, né? Que nem sempre a vida é fácil, nem sempre a vida é justa, e você não tem que esperar que seja um mar de rosas. A gente sorri sim, mas tem momentos de desafios, né? E também isso que faz a vida valer a pena e ser engraçado. E muitas coisas que a gente conquista hoje, a gente olha para o passado e ela fica mais saborosa. Doutor, já são quantos anos de médico? Eu estou formado há 30 anos, vai para 31 anos.
30 anos. 30 anos de formado. E assim, antigamente não Mas era... eu estou me sentindo como um principiante, né? Inclusive estou indo para um congresso na Europa. Mais um para lá. Congresso europeu de cirurgia facial, em setembro, em Istambul, e para trás de novidades. Eu dei uma aula num congresso em Belo Horizonte, agora, Congresso Brasileiro de Rinoplastia, e conheci um cirurgião lá. O cara é artista, inclusive ele é artista mesmo, ele é escultor. O cara é um gênio, né? E vai ser na terra dele. Eu fiquei tão encantado que ele apresentou o congresso lá. Eu falei, não, tenho que ir. Bem, doutor... Mas para trazer novidades de como se fosse um jovem universitário que quer saber das novidades e não nos acomodamos, estudamos quase que praticamente diariamente. Já que você entrou nesse assunto, eu até vou falar com você um pouquinho. Principalmente, eu acho que na sua profissão, doutor, a vida de médico é estudar muito, não é? E assim, há tendências também quando a gente fala das cirurgias de nariz, vai se mudando muito. A gente vê que em certas décadas é um perfil, depois já muda um pouquinho. Tem que acompanhar muito essa tendência, estudar bastante, doutor? Pra você ter uma ideia, a rinoplastia que nós fazemos hoje não tem nada a ver de quando eu comecei. São poucas coisas que restaram, mudou completamente. Na época eu fazia mais rinoplastia por trauma, né? Eu dava plantão no pronto-socorro João 23, em Belo Horizonte. Ainda no finalzinho da residência, no terceiro ano da residência, eu fiquei 5 anos lá na residência, mas no terceiro ano de residência, teve um professor meu que estava para aposentar e ele não queria entregar o cargo, então ele sublocou, entre aspas, eu fiquei cobrindo o plantão para ele um tempo lá. Então a gente fazia rinoplastia dos traumas, porque chegava assim com traumas muito graves. A gente fazia a parte de sangramento para a neurocirurgia entrar, mas a gente acabava arrumando o máximo possível. E nós íamos para o ML também para dissecar. Então a rinoplastia no início para mim foi muito como trauma. Depois que eu comecei a ingressar nela para fazer mais as fineses, eu vejo que a técnica evoluiu muito. Então, a gente, se não estudar, você não consegue se manter atualizado e se manter no topo, né? Entre os melhores, que é o que a gente propõe. E hoje você conquistou um patamar assim de um médico super renomado, né? Onde as suas cirurgias elas fazem muito sucesso, né? É uma referência, as pessoas olham, ficam satisfeitas, comentam, nossa, foi o Dr. Milton que fez, né? Então, assim, esse alto patamar você conquistou. Seria... O que você agregaria, doutor? E isso é o estudo, conhecimento, buscar... experiência. São no contexto geral, tenho mais de 12 mil cirurgias. Nossa! Plantão em pronto-socorro muito tempo, 11 anos de pós-graduação, incluindo 2 anos de cirurgia facial, 5 anos de residência, 3 anos e meio de mestrado, fiz os créditos de doutorado, com cursos e congressos no Brasil e no exterior, ou seja, é muita dedicação. Eu tenho sorte de ser filho abençoado de Deus, né? O Espírito Santo está em mim, então essa é a minha grande sorte. O restante é muito transpiração. E doutor, como é que você, às vezes a pessoa chega lá no seu consultório e fala, eu vi esse modelo aqui, né? E a gente fala até de cirurgia, porque está tão em alta. Esses dias eu vi uma reportagem com os números, inclusive aqui em Sinop, o que se faz de cirurgia aqui, a procura é muito grande, as pessoas já são bastante vaidosas aqui na nossa cidade. E assim, como que você lida lá no seu consultório, por exemplo, esse nariz é o da moda, e você faz esse da moda, ou você conversa com o paciente e fala, não, olha, para você é melhor isso, como é que é essa rotina, esse dia a dia? Isso é muito interessante, nós temos os padrões científicos, né, técnicos e científicos, nós chamamos de, principalmente, antropometria facial, ou seja, são as dimensões ditas normais da face. O que é isso? Tem o terço inferior, tem o terço médio, o terço superior, os quintos laterais, tudo isso existe padrão de beleza para isso. Então, a gente procura fazer as medidas do próprio paciente e colocar essas dimensões no projeto de rinoplastia que faremos. Entretanto, tem algumas coisas que são variáveis. Marcadamente o ângulo nasolabial, o ângulo do nariz com o lábio, ele pode ser mais baixo ou menos baixo, ele vai de 90 até 110. 90 é mais natural, mais conservador, 110 é aquele nariz mais empinado. Então pode ser 90, 95, 100, 105, 110, tem gente hoje até 115. Então isso é variável. O dorso também é variável, ele pode ser reto
um pouquinho encurvado ou bem encurvado. Quanto mais encurvadinho, também mais moderninho. Então, isso tem a ver com o perfil do paciente. E, inclusive, isso a gente conseguiu um destaque nisso. Eu fui um dia fazer um curso nos Estados Unidos e a gente viu algumas coisas de perfil psicocomportamental. Falei, cara, isso aí serve para a gente trazer para a rinologia. A gente fez uma inovação. O que é inovação? A inovação não é reinventar a roda, é pegar a roda para fazer coisas diferentes além do que ela já faz. Então a gente uniu o perfil psicocomportamental, que é usado muito nas empresas, no departamento de pessoas para contratar, mas também para a colocação dos colaboradores nas funções. E eu peguei isso e trouxe para a rinoplastia. Então hoje em dia nós temos uma psicóloga na equipe. Ela aplica o perfil psicocomportamental de acordo com o perfil da pessoa. A gente propõe aquele modelo de nariz. Por exemplo, nós temos uma pessoa que chama Paula Biazin. Ela é prima da minha esposa, ela é muito moderna, jornalista, jovem. Influencer. Ela quis um nariz mais moderninho, uma curvinha, mais empinadinho. Nós já tivemos a oportunidade de operar uma pessoa do Poder Judiciário, que era mais conservadora, evangélica, 6ª década de vida, super conservadora. Ela quis um nariz super natural. E a Paula tem um perfil comunicativo. A outra tinha um perfil mais analítico. Entendeu? Então, depende do perfil, que tem um perfil, um tipo de nariz mais adequado. E nós fizemos uma pesquisa com 235 cirurgias nossas, qual era o perfil, que tipo de nariz, e nós apresentamos num congresso. E nós estamos voltando agora, foi num congresso da USP, e nós apresentamos esse perfil psicocomportamental na rinoplastia. Agora nós estamos voltando, nós vamos dar aula esse ano lá de novo, antes de ir para esse congresso da Europa. Eu vou dar uma aula nesse congresso da USP em São Paulo, e nós vamos apresentar a evolução dessa pesquisa. Tipo assim, quem tinha aquele nariz, nós operamos, mudou o perfil, que a gente chama de perfil adaptado. Por exemplo, vou citar. Você pega uma pessoa muito introvertida. São 4 tipos de perfil: dominante, influente, estável e analítico. Ou complacente, que é o DISC. O complacente e o estável, eles são mais fechados, mais tímidos. Quando você opera o nariz, teoricamente, ele dá fica mais empoderado e, teoricamente, fica menos introvertido. Adapta o perfil, ele fica menos analítico e um pouquinho mais comunicativo. Como é isso? Aqueles pacientes que nós operamos 2, 3 anos atrás, nós estamos entrevistando de novo para ver se teve uma adaptação no perfil, se ele se tornou menos introvertido, menos analítico e estável, e mais dominante ou influente. Então eu até estou curioso também com o resultado. A gente apresenta num congresso agora em São Paulo no mês que vem. Também fiquei curiosa, hein, doutor? Ou seja, depende de cada pessoa. Quem é tímida quer um nariz mais conservador. Quem é muito à frente, muito comunicativo, quer um nariz mais moderninho. Só que, entretanto, existem padrões que são pré-estabelecidos, que não dá para mudar muito. Quem quer um nariz mais fora do padrão, eu mando para um amigo meu. Quando nós fizemos plástica facial, ele trabalha com mudança de sexo, faz umas cirurgias mais, entre aspas, arrojadas, mais disruptivas, que não é o nosso padrão. Aí a gente manda para esse colega lá, quando sai muito fora do padrão, que a gente não faz esse tipo de trabalho. E, doutora, a gente falou assim, dessa parte de nariz, porque é uma grande referência, mas você faz outras cirurgias lá também, né? Por exemplo, qual que é o diferencial de ser o otorrino? Se a pessoa tem algum tipo de problema, por exemplo, septo, né? Sim. Então você já, além de fazer a parte da estética, já que a estética está em alta, você também consegue trabalhar toda essa parte funcional, né, do paciente. Não, antes de ser rinoplasta, nós éramos rinologistas. Para as pessoas entenderem, tem um clínico geral, que faz de tudo, né, que a gente forma um clínico geral. Depois tem o otorrinolaringologista, que é ouvido, nariz e garganta. Depois tem o rinologista, que faz tudo: nariz, rinite, sinusite, cirurgia por vídeo, inclusive plástica, que é a rinoplastia, é uma parte da rinologia, que é uma parte da otorrinolaringologia. Ou seja, é um pedaço de uma subespecialidade. Mas antes disso tudo, nós éramos otorrinolaringologista. Inclusive, quero lançar até um projeto novo empresarial, que eu vou lançar aqui para as pessoas que assistem vocês, que é interessante, que contempla a área empresarial e vai ser bom para os usuários, principalmente para as mães, que é um projeto na otorrinolaringologia. Então, nós estamos montando, junto com o Dr.
Johnny, que você tão bem conhece, já esteve aqui sendo entrevistado. Já, grande empresário também, por isso que eu falo, quando a gente fala de você, doutor Milton, assim, além de você ser uma grande referência no seu segmento, esse lado empresarial, ele puxa muito forte dentro de você e circula muito bem tudo. Eu fiquei muito feliz que um dos meus grandes amigos é o Edilson, né, lá da JMD. Sim. Nós estudamos junto, moramos junto um tempo. E ele tem todo o novo master plan agora, né, que vai ser maravilhoso, né, para Sinop, na área lá do Keifer. É uma coisa grandiosa que eles estão fazendo. Eles estão mudando, literalmente, o padrão de urbanismo da cidade. Também já passou por aqui os dois, viu? E contaram pra gente essas novidades. Isso, aí no projeto lá, no master plan da JMD, vai ter o Santa Matilde. Inclusive, nesta viagem que eu estou fazendo para a Europa, para ir no Congresso Europeu de Cirurgia Facial, eu vou para Berlim, correr a Maratona de Berlim e vou no Mosteiro de Santa Matilde pagar uma promessa. Olha que legal. Que o nosso hospital vai se chamar Santa Matilde. E nós estamos fazendo agora um Van Premier, ou seja, nós estamos lançando a clínica Santa Matilde, onde era a antiga Sinop Clínica, na esquina da Embaúbas com Itaúbas. E lá nós vamos montar um pronto atendimento de otorrinolaringologia para depois mudarmos para o hospital. E sabe, doutor, muitas mamães, eu falo porque eu sou mãe também, né? E assim, às vezes as mamães acabam comentando, meu Deus, meu filho ficou doente agora, fora de horário, o que eu faço? E cadê esse médico dessa especialidade? Então, que muitas vezes tinha que ir até para a capital para conseguir um atendimento. E como é que vai funcionar agora? Nós temos em Sinop 14 otorrino no momento. Quando eu cheguei aqui, nós éramos em 2, né? 3, um foi embora, ficou 2, agora nós somos 14. E lá vai ter um plantão, inicialmente até 19, 20 horas, mas o projeto do Santa Matilde, na visão desse grande empreendedor que é o Dr. Johnny, pelo qual eu tenho orgulho de ser parceiro, a nossa visão é nós fazermos, assim como Santa Matilde, a união de duas coisas maravilhosas, como ela fez na Alemanha. Nós vamos aqui, no nosso caso, unir a educação com a saúde. Então, nós temos projeto de montarmos pós-graduações lá. Então, esse projeto é para evoluir depois para formarmos especialistas na área. Esse é o grande desejo, o grande planejamento que nós estamos fazendo. Então, eu já dei aula na universidade, né, entre outras faculdades aí. Então, nós queremos evoluir esse projeto da clínica para o hospital e depois com a parte educativa associada, porque o Brasil está formando muito médico, mas cada vez mais alguns especialistas, nem todos vão ter chance de fazer pós-graduação adequada, né? Vão muitos generalistas, então é um mercado aí que a gente pode também atuar. Esse é o planejamento a médio e a longo prazo. E Sinop está recebendo assim excelentes médicos, inclusive assim pessoas que eram daqui, depois foram a São Paulo, outros lugares estudar, estão retornando para cá. E eu acho tão bonito isso de vocês, médicos, né, que já estão que são referências já aqui na cidade, super conhecidos, estarem recebendo também esses profissionais e pensando em uma estrutura para agregar a todos e com certeza servir a comunidade, que muitas vezes precisava sair, ter um custo muito maior de ir para outro lugar. E agora, com essa grande facilidade, principalmente aqui no Santa Matilde, para as mamães, né, doutora? Sim, e isso vai ser uma prestação de serviço legal, né? Porque essas doenças não marcam a hora, né? Então você tem que ter hora marcada. Sim. E a gente vai atender pela cooperativa também, a cooperativa dos médicos, né, que tem aí na cidade, a gente vai atender por eles também. E, então isso para a população é de muita importância. Eu que estou com uma bebezinha agora, a Mafê, Maria Fernanda, com 1 ano e 7 meses, eu entendi a importância disso. Porque, de repente pega uma infecção aí que é aguda, em poucos dias, como que você vai esperar uma consulta para daqui 3 semanas, 1 mês? Então, Sim. A gente tem que ter esse pronto atendimento. Então, lá no Santa Matilde, no nosso serviço de otorrinolaringologia, nós vamos ter a hora marcada, mas vamos ter também, que vai ter colegas que vão ter o consultório lá dentro, né? Que não sou eu, vou só participar do plantão, porque eu não vou lá, falei tipo assim, eu só estou coordenando aqui, vou vir aqui só para olhar, não. Nós vamos trabalhar lá também. Eu vou dar plantão lá também, para dar o exemplo para a galera nova que estão chegando aí. Você gosta muito de trabalhar, né, doutor? Eu gosto. Então, nós vamos ter isso para a comunidade, então, é para vocês aí. E acho que eu não tinha falado isso em público, então aqui é um lançamento aqui. É muito bom. Tenho orgulho de falar aqui
no seu podcast. É interessante, até quando o Dr. Johnny veio, participou aqui, a gente estava falando, ele anunciou que teria, foi o grande né? boom, né? Naqueles dias lá, todo mundo ficou sabendo, foi muito legal. E agora a gente já Você vê como se desdobra em vários outros projetos? Com certeza, essa estrutura ali que ela já ganhou, né? Agora, ali as características realmente da Santa Matilde. E assim, doutor, até você citou, eu não perguntei isso a ele, por que esse nome? Santa Matilde, né, tem uma parte histórica que é interessante na união lá da Alemanha. Uhum. E por isso, né, que eu falei da união da educação com a saúde. Inclusive, ele quer projeto de extensão também. E estamos lançando um outro projeto, inclusive esse com a parceria com o setor público, que é quem ouve bem aprende melhor. Com uma colega parceira nossa, a doutora Márcia, que é fonoaudióloga, também está na coordenação desse projeto, e nós, otorrinolaringologistas, vamos participar. Olha a grandeza disso. Nós vamos treinar os professores a fazer o diagnóstico básico de quem não está ouvindo direito, porque quem não ouve direito não aprende bem. Olha o impacto que isso dá. Então, você tem, por exemplo, a JMD, que junta com a Sinop Clínica, está fazendo um hospital. Para fazer esse hospital, vamos fazer uma clínica antes para treinar, para crescer. Tem outros parceiros, aí tem um serviço de otorrino que tem uma parceria com a Fono, que faz uma parceria com o setor público para melhorar o resultado educacional. Esse é um projeto de extensão, no caso do Santa Matilde. Ou seja, esses empreendimentos são abençoados porque geram emprego, gera renda e gera serviço para solucionar problemas da comunidade, que é a nossa razão de existir, né? Resolver problemas. Tem gente que não gosta muito de problema, eu adoro problema, porque o problema é que nos dá a capacidade de nos diferenciarmos e mostrarmos o nosso valor. Não só o valor social, mas inclusive o valor monetário, porque nós somos profissionais e vivemos disso. E inclusive, doutor, vale a pena a gente reforçar aqui, hoje onde você está atendendo, você está tendo das novidades, é na Sinop Clínica, onde é um lugar assim muito conceituado aqui na nossa cidade, né? Uma estrutura gigantesca, inclusive. Nós somos a maior clínica do Brasil, 13 mil metros, 12.800 metros. Uau! Porque na realidade nós somos um hospital, né? Tem cinco salas cirúrgicas, exatamente. Tem recuperação. Vocês operam, faz todas as cirurgias ali, não é, doutor? Nós temos centro de cirúrgico completo, leito de estabilização, RPA, recuperação pós-anestésica, tomografia, laboratório, tem tudo que um bom hospital tem. E com certeza o Santa Matilde vai dar um up nisso tudo. E assim, até você é um dos profissionais que dentro dessa sua especialidade precisa assim desse centro cirúrgico, né? Então como é que é? Nós tivemos uma nova aquisição, por exemplo, hoje em dia a gente vai para os congressos e vê as novidades, aí você quer implantar, né? Sim. E tem gente que vem trazendo, vem fazendo parceria conosco. Nós agora temos uma hiperbárica. Nós tínhamos fora da clínica, agora tem uma hiperbárica dentro da clínica. O paciente sai da rinoplastia, já vai para a hiperbárica para melhorar a oxigenação dos tecidos, melhorar o resultado cirúrgico. É uma tecnologia de ponta que tem alguns clubes de futebol, acho que o Flamengo, o Palmeiras tem. Então, sensacional. Então a gente cada vez mais vai adquirindo as novidades. Isso significa muito mais qualidade no atendimento ao cliente, né? Sim, ao paciente. É isso aí. Doutor, bem, e aí além dessa cirurgia, você também faz outras, né? Nós fazíamos, a gente vai fazendo bastante coisa e aí você vai selecionando um pouco, você não consegue fazer tudo com grande qualidade, né? Então, a gente acaba focando em uma coisa. Quando eu comecei nariz, é interessante o nariz, é uma das respostas também, eu operei um paciente ontem de Jaciara. Ele podia ter feito em Cuiabá, felizmente passou e veio aqui, porque em Cuiabá nós temos colegas lá e são grandes profissionais, né? A gente fica feliz. E ele veio porque eu operei uma outra pessoa de lá, que ele gostou do resultado, me indicou e ele veio. Ou seja, você faz um, vai indicando o outro. E aí, você fala, cara, e essa qualidade, como é isso? Foi ontem, além desses números que eu falei para você, de 30 anos de formado, 11 anos de pós e tal, e dos cursos que a gente fez, eu comecei no trauma, no pronto-socorro, e o pronto-socorro foi uma necessidade de sobrevivência. Olha. Eu fui para lá porque a residência paga pouco, você precisava sobreviver. Eu fui lá trabalhar à noite fora da residência para conseguir sobreviver com dignidade. E isso eu não sabia naquela época, que era sofrido os plantões. Eu não sabia que ia ser tão importante na minha formação como cirurgião de face, cirurgião de nariz e otorrino. Então eu comecei no trauma, só que depois... como eu fiquei mais 2 anos na residência, eram 3 anos obrigatório. Tem lugar que eram 2, tem lugar que eram 3. O meu era 3, eu fiquei o 4 e os 5 anos. Fiquei mais 2 anos lá
eu fiquei praticando cirurgia vídeo nasoendoscópica. O que é isso? Se a gente opera por vídeo, vendo na televisão, no monitor. E aquela época estava chegando no Brasil, isso há quase 30 anos atrás. E o meu chefe, ele era junto com um grande nome aí, que chama Dr. Aldo Stan, e o Dr. Felipe. O meu chefe eram junto com os três o cara que estava trazendo essa novidade para o Brasil. Ele tinha estudado no John Hopkins, nos Estados Unidos. Então eu tive a oportunidade de treinar endoscópica lá no início. E aí a gente foi fazer base de crânio com a neurocirurgia, operamos, por exemplo, hipófise com o neurocirurgião, por exemplo, o Dr. Paulo de Tasso. Nós operávamos cirurgia de base de crânio, de hipófise com ele entrando pelo nariz. Nossa. Então, ou seja, antes de fazer a casquinha aqui, a gente já melindrou todos os traumas e de lá por dentro, na base do crânio, vindo para a casquinha. Então, a gente fazia cirurgia de sinusite, cirurgia de base de crânio. Então, a história é longa até a gente estar onde está. Então, são muito mais que 10 mil horas de treino. E, doutor, muitas pessoas também acabam procurando, entraria a de pálpebra, a da orelha, como é que é? Sim, também, nós fizemos essa cirurgia facial e além da otoplastia, nós fazemos blefaroplastia, que é a cirurgia das pálpebras, a gente faz lip lifting. Inclusive, também, o pessoal hoje em dia está usando muito preenchedor e às vezes o lábio está ficando um pouquinho compridinho, não só por isso, também por outras causas, e a gente às vezes o lábio fica caído e comprido, a gente dá uma levantadinha nele para ele ficar mais curto e mais esteticamente mais bonito. Então a gente então a gente faz outros procedimentos de face. Na clínica também a gente tem procedimentos, né, estéticos, e a gente pretensão de crescer nisso também, lá no Santa Matilde, colocar uma clínica mais completa nos procedimentos estéticos da face. E, doutor, e assim, de todos esses que o pessoal ainda mais procura, campeão, assim, que é o do nariz? Porque nós nos posicionamos assim, né? A gente fez uma formação muito forte nisso. E inclusive a gente vai para São Paulo, né? Eu tenho 2 filhas que fazem medicina em São Paulo. Ocasionalmente a gente opera em São Paulo também, né? Olha, que eu fiz plástica de face lá. A minha orientadora do mestrado era da USP de Ribeirão Preto, mas os créditos, a parte teórica, eu fiz em São Paulo, capital. Então eu fiz uma parte do mestrado e alguns créditos de doutorado lá. Fiz 2 anos de plástica facial, então tive bastante em São Paulo, tenho bastante contato, bastante amigo. Agora minhas filhas estudando lá, então a gente vai operar. E eu não postei isso, mas a gente foi reconhecido lá com Top of Mind. Uau. De pessoas lembradas a nível nacional. Nós ganhamos essa premiação lá em São Paulo, recebemos lá em São Paulo e fomos indicados agora no próximo prêmio deles também. A gente entre os rinoplastas mais lembrados a nível Brasil. Então fiquei muito feliz com essa premiação. Que bom. E, doutor, assim, realmente, quando a gente já fala de cirurgia de nariz, a gente já consegue associar a sua imagem, justamente por causa de toda essa história, né? E virou até meme, né? Entre aspas, meme pra mim. Porque eu vou, esse dia eu estava no mercado, de vez em quando eu estou no mercado, no lugar, o pessoal, beleza, beleza? Eles, beleza, é um jargão que eu falo, né? Quando eu começo meus vídeos, beleza? E eles falam, beleza, e apontam o nariz e dão risada. Doutor, era para ser gozação, mas eu gosto, né? Deu uma identificação. Com certeza. Doutor, e como é que é, assim, quando você olha para uma pessoa, uma das primeiras coisas que você repara é o nariz. Eu tô rindo aqui porque eu quase apanho por isso. Eu falo assim, gente, parece que quando ele tá conversando, ele vai olhar pro nariz, né? Então, se tá bonito, se tá alguma coisa, o que falta, o que Sabe o que eu tô sobra? rindo? Sabe o que eu tô rindo aqui? A minha esposa, Thalita Malheiros, ela já ficou grilada, porque no início, né, que ela não conhecia tão bem, eu ficava olhando, tipo assim, imagina que ele tá em qualquer lugar, eu ficava olhando assim para você e ficava assim, pensando, mas eu não tava te paquerando, chavecando, eu tava pensando o que tá fora do padrão, o que eu faria ali. Então, aí ela ficava meio brava, né? Análise, né, doutor? Ela ficava meio brava. Será que ele tá na minha cara paquerando outra ali? Aí eu comecei a fazer isso com os homens também. Ela falava, mas não é possível, né? Que ele faz isso com os homens. Eu falei, aí depois, agora ela entende, ela já sabe que quando eu tô olhando, eu me policio mais, né? Porque você fica olhando, o que eu faria ali? E você, quando você olha para o rosto da pessoa, você já consegue observar aquele nariz? E qual que é o nariz ideal para a pessoa? A gente consegue, assim? A gente consegue. Isso pra você ter uma ideia, quando a gente vai fazer cirurgia, a gente faz antes a simulação, né, para ver como que pode ficar. E essa simulação é interessante, não só não é
não é para a pessoa ver como vai ficar, é também para a gente ver o que a gente faria. Por exemplo, você tem aqui muito em cima, a gente chama de radix, aqui quase perto do olho, aqui em cima. Sim. A gente faz uma simulação preenchendo um pouquinho o radix, sem preencher o radix, aí você vai vendo o que fica melhor. Aí vocês transcrevem aquilo, que é o que você vai fazer. Ou seja, é uma maneira de nós treinarmos a cirurgia antes de realizá-la. Porque quando não tinha essa técnica, imagina o quanto eles erravam. Eu colocou radix, mas não precisava. Olha, fez isso, mas não precisava. Então a gente faz antes e vai testando o que fica melhor. Sim. E quando a gente faz a simulação, eu gosto de fazer o treinamento mental, eu fico fazendo a cirurgia mental. Eu fiz coach, eu sou formado em coach, hoje em dia coach está tão desgastada, né? Eu fiz a formação em coach, e aí nós temos no coach um treinamento que chama ancoragem. Eu vou contar aqui, dá tempo? É rapidão. Sim, pode ficar à vontade. Quando a gente trabalha os 5 sentidos para se fortalecer naquele momento. Como é isso? Por exemplo, a audição. Das pessoas que eu admirei muito no mundo era o Ayrton Senna, pela busca dele pela excelência. Então, o Ayrton Senna me inspira. Então, eu coloco a música do Ayrton Senna. Quando eu não coloco para tocar, eu toco ela mentalmente, mesmo que seja por alguns segundos. O cheiro do centro cirúrgico. Eu tenho um defeito aqui na mão, ó. Quando eu estudava lá no sítio, no meio rural, eu peguei um panariste com a infecção no dedo, e mesmo com o dedo sem poder escrever, eu ia na aula. E eu ganhei uma premiação por esforço lá do professor, que era muito fera na época. Olha. Então, eu pego aqui, porque ele é adormecido, mas a hora que você aperta, ele dói. Então, eu pego aqui para lembrar que um dia eu fui premiado pelo meu esforço. Aí eu lembro da formatura, quando eu recebi a notícia que eu passei no vestibular, saí correndo no quarteirão da minha casa. Eu lembro instantaneamente isso. Eu lembro eu descendo para pegar meu diploma e meus pais chorando lá para receber o diploma comigo. Então, eu pego esses momentos que foram grandiosos e inspiradores na minha vida, penso sobre eles em todos os sentidos, eu sinto o gosto do champanhe, eu brindando a minha formatura. Então, eu trabalho os 5 sentidos e para lembrar, para entrar em estado de excelência, antes de dar uma palestra ou antes de fazer uma cirurgia, ou antes de fazer qualquer coisa importante. E para isso eu fico, aí mentalmente eu faço toda essa visão e mentalmente eu faço a cirurgia mental. Eu dou meio que fechar de olho, as meninas já sabem, eu fico lá parecendo que eu estou meio respirando, na realidade eu estou fazendo a cirurgia mentalmente. Então eu faço várias vezes, e quando eu faço a simulação antes, vejo o que eu coloco, o que eu tiro, quais são as dimensões, e eu fico mentalmente fazendo a cirurgia. Às vezes eu chego em casa, eu faço uma simulação à tarde, no final da tarde ou início da noite, fazer a cirurgia no outro dia. Eu chego em casa, eu fico assim, minha esposa fala que eu estou na caixinha. Você lembra do Cláudio Duarte? Sim. E eu fico na caixinha da cirurgia. Eu chego em casa e ela quer conversar, eu converso um pouco, mas eu fico lá. E hoje em dia até ela respeita. Ela sabe que eu estou fazendo alguma coisa. Quando vai ter cirurgia no outro dia, geralmente eu estou pensando, e não é incomum eu sonhar com a cirurgia. Olha! De tanto que eu fico fazendo ela mental. Aí tem coisa que no outro dia você fala, cara, como que eu fiz isso? Você assim, meio que sem ver, fica meio que automático. É no estado de arte. Porque uma coisa é você saber que não sabe, ou você saber que sabe. Mas tem hora que você sabe e não precisa saber que sabe. É automático, esse é o estado da arte. Então a gente vai chegando nesse nível de tanto fazer, tanto na prática quanto mentalmente. Doutor, muitos atletas fazem isso, né? E isso que você trabalha com você também gosta de trabalhar nas pessoas, alavancar nelas esse estado de motivação. Sim, e tem tudo a ver, né? A rinoplastia, na realidade, é mais que mudança de nariz, é mudança de corpo e alma. Quando você mexe no nariz, você mexe uma das coisas mais potentes na imagem. Aquilo que você vê, que a gente chama de autoimagem. E essa autoimagem influencia diretamente na autoestima. Entendeu? E essa autoestima tem tudo a ver com o que você faz na vida, que é o que você acredita sobre você. Você não vai ser a pessoa que você não tem convicção de que você é. Depois que você tem convicção da sua identidade, não são qualquer coisa que te abala. Por exemplo, eu tenho convicção, eu tenho umas frases que eu chamo de frases verdadeiras. As frases dos livros que eu vou lendo, eu vou colocando aqui, e eu leio quase todos os dias. A primeira frase é assim: sou filho amado de Deus, feito à sua imagem e semelhança. Ou seja, eu tenho convicção que o Espírito Santo está em mim e que eu opero
através dele. Eu opero não só a cirurgia, mas as coisas que eu faço na vida. Então, essas convicções que a gente tem sobre nós mesmos também, sobre o nosso potencial, sobre a nossa capacidade, sobre o que você acredita. Porque fé é o eterno elixir que dá poder e ação ao impulso mental. Isso é mais do que religião. Isso são os seus resultados. Você não vai fazer uma coisa que você não acredita. Então, essa autoimagem através da rinoplastia, que vai dar a sua autoestima, interfere no que você acredita sobre você e sobre os seus paradigmas. Então, paradigma é muito poderoso. Paradigma é como se fosse um piloto automático. Imagina um avião que está programado para ir daqui para São Paulo. Se tem uma tempestade e ele sai do lado, ele volta para a rota. Um ar-condicionado está programado para 22 graus. Se entra gente, ele trabalha para esfriar. Se ele começa a ficar muito frio, ele dá uma desligada para manter. Nós temos esse paradigma do que a gente acha do nosso potencial. E esse paradigma, você pode quebrar esse paradigma e trazer novos conceitos, novas possibilidades. Mas você não vai ser o que você não acredita que você pode ou merece. Então, quando você mexe na autoimagem, você mexe na autoestima, que é aquilo que você acredita sobre você, e isso interfere diretamente nos seus resultados. Então, a gente não quer só fazer nariz bonito. A gente quer fazer pessoas bonitas, que respiram, que tenham qualidade de vida, e que a gente quer auxiliar essas pessoas em colocar em prática todo o seu potencial. E isso é marcante. A gente opera criança que faz projetos, eu peço, né, quando é mais jovem, para festa de 15 anos, que 14 anos, fala, olha, doutor, eu sonho em fazer isso. Depois ela volta com 3 anos, eu anoto essas coisas, e aí aquele projeto, e aquela vontade de fazer aquilo, você fez, como que está? Alguma pessoa, assim, uma mulher quer entrar para o mercado de trabalho, que os filhos foram embora, doutor, eu consegui montar aquele projeto. Então você vai dando empoderamento e as pessoas depois contam. Isso eu vibro isso tanto quanto o resultado. Então, isso vai além da cirurgia. Por exemplo, você ter uma saúde, uma vida plena, não dá para fumar, não dá para ser sedentário. Então, quando eu faço alguém fazer atividade física, quando eu faço alguém parar de fumar, quando eu faço alguém se alimentar melhor, isso é muito prazeroso, porque você está mexendo no potencial da pessoa. Nós somos sementes, abençoada pelo Espírito Santo, para germinar. Só que se você jogar semente nesta mesa, não vai dar nada. A gente tem que ter solo fértil. E eu sou um adubador de solo. Eu sou um regador de sementes. Então é gostoso fazer as pessoas germinarem. Por menor que seja a sua participação nisso. É muito saboroso. E assim, doutor, eu acho tão incrível, porque por meio da sua profissão, você está ali realizando sonhos, você está ajudando as pessoas a resolverem problemas, né? Porque dentro da sua especialidade também, às vezes as pessoas já chegam ali com doenças, com tanta coisa que poderia às vezes até ter sido evitado por uma melhor qualidade de vida ou por o não uso de algumas coisas, né? E ao mesmo tempo você consegue, dentro da sua profissão, fazer uma entrega de motivação, como você trabalha bastante a rede social, e mostrar a essência da vida, sendo até um grande evangelizador, né, doutor? Sim, é um pouquinho de tudo. Nós temos um negócio que é interessante. Nós temos estereótipo, tá? Nós temos fenótipo e nós temos arquétipo. O que é isso? O genótipo é o que vem nos nossos genes. E mesmo o gene que é poderoso, deixa eu falar de uma maneira mais ampla. Vamos lá. Eu sou médico. E um outro arquétipo que eu tenho além do herói, que eu não sou herói, é o arquétipo lá de Jung. A gente acaba sendo herói em uma circunstância ou outra, né? Eu tenho um arquétipo do cuidador, como médico. Sim. E o cuidador, a gente quer promover saúde. Na promoção de saúde, 50%, o que é responsável pela promoção da saúde, 50%. Olha, gente, olha esse número. 50% que vai determinar se você tem saúde ou não é o seu estilo de vida. Olha isso, entra aí, entre outras coisas, muito fortemente alimentação e atividade física. Então, 50% da sua saúde ou doença advém de estilo de vida. 20% genética. 20% ambiente. Então, vamos lá. Se nós temos 50% que é estilo de vida, 20% genética, 20% de ambiente, sobra 10%. 10% é assistência. É o médico, a enfermeira, o fonoaudiólogo, o nutricionista. De novo, saúde ou doença a nível de vida, toda a sua vida.
50% estilo de vida, 20% genética, 20% ambiente, 10% assistência. Entende como que é poderoso isso? Então, quando a gente vai tratar isso, nós temos lá, de novo, agora chegando no arquétipo, no fenótipo, no genótipo. Genótipo é nossos genes, 20% que determina se vai ter saúde ou não. Mas hoje em dia tem um negócio que chama epigenética, pelo qual sou apaixonado e tenho estudado isso. Epigenética é além da genética. Nós não somos obrigados a ser escravo da genética. Porque nós sabemos, quando nós fizemos o genoma, nós achávamos que todos os problemas estavam resolvidos, mas não, o genoma ele pode ou não se manifestar naquele meio químico que você cria. Você não tem ação sobre o genoma, mas você tem ação no meio químico que o seu gene está inserido para ver se aquele gene vai ou não se manifestar. Tem gente que pode ter um determinado gene para um câncer, uma pessoa, dependendo do estilo de vida, vai se manifestar aquele câncer e outra que tem um gene parecido não vai se manifestar. Isso é epigenética. Eu sou um exemplo disso. Eu fiz meu genoma e o médico falou assim, um amigo meu lá de Cuiabá falou, esse exame está errado. Eu falei, mas por que está errado? Ele falou assim, não, quem tem esse problema é obeso. Eu tenho um problema na leptina, eu tenho uma deleção, uma troca de um aminoácido. Imagina uma corrente de bicicleta, é um peptídeo, uma proteína, cada anelzinho é um aminoácido. Um dos anelzinhos da corrente desse meu peptídeo tinha um aminoácido trocado. Era para eu ser obeso, porque a leptina dá saciedade e a leptina participa do metabolismo. Ele falou, não, todos os meus pacientes que têm isso aí são obesos, esse exame está errado. A não ser que você fizesse muita atividade física. Eu falei, eu faço alguma coisa. Aí ele perguntou, o que você faz? Hoje, de manhã, eu fiz 25 km de bike e corri 10 km. Estou preparando para maratona. E ontem eu joguei tênis. E você faz muito mais que isso também, né, doutor? Ou seja, aí eu comecei a falar o que eu fazia. Uhum. Ele falou, não, pensando bem, seu exame está certo. Ou seja, nós não precisamos necessariamente ser escravo da genética. Uhum. Mas a genética influencia, que é o genótipo. O fenótipo são nossas características, a cor do seu cabelo, a cor do seu olho, é a manifestação da genética na gente. Nós temos os arquétipos. O arquétipo é a sua essência, que é no meu caso. Eu estou fazendo tudo isso que eu falei para você, são os meus arquétipos, são as minhas essências, porque o estereótipo é uma persona criada que não se mantém. Já pensou se eu falar de esporte sem gostar de esporte, sem fazer esporte? Já pensou se a evangelização que humildemente eu faço minimamente, já pensou se eu não tivesse encontrado uma conexão com Deus, se eu não fizesse estudo bíblico igual eu faço, se eu não fizesse meditação igual eu faço, se eu não fizesse o acampamento igual eu faço, se eu não fosse do grupo de jovens do CRIS desde 30 anos atrás, se eu não tivesse essa experiência de vida, como que eu ia conseguir manter isso todo dia? Seria um estereótipo, seria uma falsidade, não seria natural. Então o que eu faço são os meus arquétipos do cuidador, do cara que já quebrou a cara, que já errou muito, que já esteve no fundo do poço, que ressurgiu na jornada do herói. É minha vida, é minha essência. Então é gostoso. Por que eu sou apaixonado? Por que as meninas falam, doutor, você está mexendo com vídeo, está colocando legenda, está editando vídeo? Sim, sou eu contando o meu dia a dia, mas é o meu arquétipo, é a minha essência. Não é um estereótipo criado, porque isso não se mantém. E, doutor, assim, vale para a gente reforçar que é médico, é empresário, né? Porque tem várias outras áreas que a gente não vai nem entrar em detalhe, que você circula aqui na cidade também, que você investe, que você faz. E também... Mas tem um pouquinho do Floresta Urbana, a gente pode falar. Também, né? É uma paixão essa aí. Você é influencer também, né? Porque lá na rede social tem vezes mostrando óculos e tal. As pessoas já até te procuram para isso também. Sim, a gente... Gente, nós estamos falando aqui na CDL, nós estamos falando aqui de empresários. O que mantém as empresas? A divulgação. Divulgação. Isso, não só, a divulgação, né? Um conjunto. Um dos conjuntos das coisas é a divulgação. A divulgação é preciso para manter o quê? O que a gente quer no final das contas? O que uma empresa quer? Ela quer lucro, ela quer dinheiro. Ela quer lucro. E tem que dar lucro, que é abençoado, que senão ela fecha. Com certeza. Então ela tem que dar lucro. Para dar lucro, lucro é dinheiro no caixa. Com certeza. O que traz dinheiro no caixa? A venda. Várias ferramentas. Gente, no final é venda. Venda. Você pode vender produtos, eu vendo serviços. Uhum. Entendeu? Então, no final é venda que paga a conta. Uhum. Vou dar um exemplo. Eu tive ganhos, eu te falei aí fora do ar, né? Uhum. Eu tive ganhos aí
razoáveis fora da medicina com as minhas vendas indiretas, através dessa pequena influência. Agora, os meus clientes, ontem eu operei um de Jaciara, são 150 km depois de Cuiabá. A gente tem clientes convidados, que são os pacientes, de outros estados, e até do exterior, ou alguns ocasionalmente vêm passear no Brasil e vêm para cá. Nós operamos uma do Chile que nunca veio em Mato Grosso, não conhece Sinop, veio aqui só por causa da cirurgia. Nossa. Então, de onde vem essa galera? Aqui, ó. Então, isso aqui... Do trabalho de divulgação. Não é brincadeira, isso aqui é material de trabalho. Então, eu não fico aqui para consumir, eu não fico aqui vendo fofoca, pornografia. Não, isso aqui é meu instrumento de trabalho. Entendeu? Então, nós vamos dar uma palestra, né, são uma série de 6 palestras, para o Cine, junto com a Prefeitura, com a Secretaria de Desenvolvimento. Vamos falar para os jovens que estão terminando o ensino médio para se inserir no mercado de trabalho ou fazer o ensino técnico ou a faculdade. Uma das coisas que nós vamos falar lá é da importância do marketing pessoal. Gente, quando os empresários vão contratar, você acha que eles não olham isso aqui? O departamento de pessoas vai contratar, não olha isso aqui? Se o cara posta aqui só esculhambação, posta vídeo tomando todas, sensualizando lá numa bagunça, numa putaria, naquele funk até no chão, mas assim, embriagado, você vai contratar essa pessoa? Então, nós vamos ter na nossa palestra, um dos itens é a importância de você se comunicar. Isso aqui pode te ajudar a se comunicar bem, se apresentar bem. Mas também, infelizmente, em muitos casos, no jovem estão atrapalhando. Eu contratei uma colaboradora nossa, inclusive ela vai dar palestra com a gente. Ela saiu, foi fazer voo solo. Nós contratamos ela veio de 300, nós começamos a achar 300 aqui, fomos finalizando, a equipe escolheu 3, aí eu participei da escolha entre as 3 e escolhemos ela. Você acha que não pegamos muita informação daqui? Então, isso aqui, gente, isso aqui é o ganho secundário, e na medicina é o principal canal de me trazer convidados. Sabe por que convidados? Nós fizemos um curso na Disney de excelência, em loco lá. Inclusive, a ex-prefeito estava lá, o Curado, o João André Curado fez o curso com a gente. O vice-presidente aqui da CDL. Fera, hein? Puta, eu fiquei impressionado. Eu conheci o pai dele, nós somos amigos do pai dele, mas eu fiquei impressionado com a capacidade desse garoto. E um cara jovem, né, reassumindo aí, passando o pai passando o bastão. Sim. Então, nós fizemos o curso, eu, o João André, a Rosana Martinelli, entre outras pessoas feras, lá nos Estados Unidos, em loco, um curso de excelência. E eles chamam os clientes dele de convidado. Eu também convido os meus clientes por aqui. Por que convidado? Convidado, você joga o tapete vermelho. Um convidado na sua casa, você vai tratar ele mal? Não. Então, isso é parte da cultura da empresa. Na realidade, os convidados são nossos pacientes. E também são os clientes, porque o cliente, às vezes, está acompanhando o paciente e acaba gostando e fazendo a cirurgia ou indicando alguém. Então, todos os convidados estão junto com os pacientes, que também estão como clientes. Mas você convida e joga o tapete vermelho e trata muito bem. Bem, doutor, assim, eu até vou aproveitar. A gente teria tanto assunto para conversando aqui, né? Mas eu não posso deixar de falar de um assunto que também as pessoas associaram muito a você, até porque você é idealizador. Um dia eu te entrevistando lá no seu consultório, fazendo uma matéria sobre clima seco, e de repente você falou assim, pois se tivesse mais árvores aqui nessa cidade ajudaria bastante. E você tem esse olhar para a sustentabilidade, para esse lado social. Como é que é esse projeto, doutor? As pessoas falam, poxa, o que a Floresta Urbana quer? Nós queremos que Sinop, nossa visão é que Sinop seja a cidade mais arborizada de Mato Grosso, Sim. num prazo de 10 anos, e que ela esteja entre as 10 cidades mais arborizadas do país. E tem tudo a ver com a sua profissão também, né? Porque muitos problemas relacionados à respiração acontecem por causa do clima. Você lembra do que eu falei anteriormente, do arquétipo do cuidador? Sim. Do Yang? Esse é o cuidador coletivo. Por quê? Teve um ano que foi muito seco aqui em Sinop, e eu queria operar. Eu era do açougue, eu sou de cortar, né? Eu queria operar. E tinha muita rinite, sinusite, laringite, bronquite. Pessoal dos bastidores rindo também aqui. Tá rindo, né? Inclusive, eu operei a sobrinha do cara que era dono do açougue que eu trabalhava, a neta dele. Ele falou, Milton, você vai dar conta? Eu falei, ele chamava Milton também. Ele chamava Milton também. Era o japonês antes dos donos. Quando eu fui pro açougue, esse cara estava vendendo para os meus patrões. Mas ele me conheceu lá, até ele passar o açougue para a gente.
Muita gente não, que eu era empregado, né? E aí eu fui operar a netinha dele, eu falei, ô Milton, eu tô no ramo, só mudou o animal, mas... Ou seja, o que a gente fala? Eu gostava de operar, e gosto de operar, sou apaixonado por cirurgia. Só que na época do meio do ano, quando o Sinop, o ambiente era mais complexo ainda, nós tínhamos, inclusive hoje, nós temos muitas inflamações das vias aéreas superior. É fácil de explicar rapidamente. Nossa umidade aqui nessa parte do globo onde nós nos encontramos, na seca aqui, agora agosto é o pior mês, esse dia teve 13%, bateu 13% de umidade aqui. Nós precisamos de 60% para trocar, para jogar fora o CO2 e pegar o oxigênio no alvéolo, que é a menor parte anatômica do nosso pulmão. Esse dia estava 13 para 60, falta quase 50. Esse 50% de umidade que o ar está seco, a gente pega da mucosa das vias respiratórias. O que é mucosa? Por fora o que nos cobre é a pele, o que cobre os canais por dentro são as mucosas. E ela é bem úmida. Nessa umidade tem a defesa, todas as nossas defesas. Enzimas proteolíticas, interleucina, leucócitos, são todos defesas. Ela está na umidade da boca, do nariz, da garganta, da hipofaringe, da rinofaringe, da laringe, da traqueia, dos brônquios, dos bronquíolos. É úmido, não é seco, é úmido. Como o ar está muito seco e precisa chegar úmido aqui, pega essa umidade e vai junto às defesas. Aí vem as ites, laringite, bronquite, sinusite, ite. Você lembra que eu falei que vou dar uma palestra num congresso da USP em São Paulo esse mês? Sim. É o mês que vem, setembro, antes de viajar para o congresso da Europa. Adveio de um trabalho que eu apresentei lá atrás, quando eu dava aula na FACIP, junto com uma monitora, fantástica aluna. Depois ela ficou melhor que eu desisti da aula. Eu passei o bastão para ela, que ela ficou melhor que eu. Nós fizemos uma pesquisa, nós pegamos a umidade aqui em Sinop, da Nogueiras, que é a paralela sul da Júlio Campos, com a Pitangueiras, que é a paralela norte da Júlio Campos, onde eu trabalhava no açougue, na esquina com a Primavera. Nós pegamos entre a Pitangueiras e a Nogueiras. Medimos uma umidade relativa do ar em 2010 em Sinop. 26% de umidade média no mês de agosto, tudo bem? Nós pegamos, nesse mesmo mês, junto com a professora fera lá da Unemate, medimos a umidade relativa do ar na Fazenda Areião, onde tem o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A umidade lá junto com as árvores, na mesmo município, 74%. Ou seja, no meio das árvores, é quase 3 vezes mais úmido do que onde não tem árvore. Tudo bem até aqui? Olha só. Eu falava para meus pacientes que estava muito seco e eu sabia que a secura ia tirar a umidade das vias aéreas, vinha doença. Só que eu atendia 10 por dia. Sinop é 1 milhão de pessoas na região, não adianta eu falar para 10, nós temos que falar para 1 milhão. Sim. E aí foi a ideia de lançar esse projeto. Nós fizemos mais do que isso, nós medimos as doenças das vias aéreas superior, no caso otorrinolaringologia, na seca e na chuva. Vou resumir. Seca, 4 vezes mais sangramento do que na chuva. Alergia, quem tem alergia tem, quem não tem, não tem, mas manifesta-se o dobro na seca do que na chuva. Sente bem mais. Tosse como queixa principal, 6 vezes mais na seca do que na chuva. Por que a árvore? Porque a árvore pega umidade no lençol freático e evapora no meio ambiente. Uma árvore, em média, adulta, dependendo da espécie, é em média 100 litros. Aquele umidificadorzinho tem 4,5 litros, dá para 12 horas. Então, um umidificador para 24 horas dá 9 litros. Então, a árvore faz o trabalho de 10 a 11 umidificador em média. Então, não adianta você colocar só toalha ou bacia no seu quarto. Você dá tempo que planta árvore. Quem já foi... Esses dias eu fui pescar, eu não gostava de pescar, mas fui passear lá para ver o ambiente. Parece que chove. Parece que chove no meio... Parece que chove... De manhã parece que choveu, de tanta umidade. Só que na cidade nós estamos tirando as árvores. Sim. O que é necessário para a gente implantar a cidade, só que nós temos que repor o máximo. Nós temos que deixar uma pequena parte, né, que são as áreas que são obrigatórias por lei. E além disso, nós temos que replantar. Por quê? Porque essas árvores é que vai dar
umidade que vai diminuir nossas doenças. E doutor, e esse projeto ele está em que situação? Nós estamos felizes. Uma das últimas coisas maravilhosas que nós fizemos foi que nós temos um viveiro com a Embrapa. Sim, inclusive eu vi o presidente aqui da CDL, o Dinho, lá são junto com parceiros você numa foto, nossos. lá na Embrapa. Eu estou muito feliz que vocês aqui da CDL estão nos apoiando nesse projeto, assim, estão abraçando a causa com a gente, assim, para levar isso para os lojistas não tirarem as árvores para mostrarem a fachada. Inclusive, nós temos uma pesquisa de uma arquiteta que é do nosso grupo, da Comissão de Cobertura Verde da Unesim, a Floresta Urbana é uma das entidades da Unesim, e essa Marla, ela fez uma pesquisa falando o que as pessoas querem mais, se é o conforto térmico ou se é a fachada. E nós vamos apresentar esse trabalho. Nós já sabíamos, né, mas as pessoas não querem saber de ver fachada, as pessoas querem saber de conforto e qualidade de vida. Então, entre tirar uma árvore para mostrar sua fachada e deixar o conforto de uma fachada para ser mais fresco, para você deixar o carro, deixar a bicicleta e ter sombra, eles querem a sombra. E, doutor, e esse projeto seria mais parte de conscientização que vocês vêm trabalhando? Nós começamos com conscientização. Nós começamos lá no antigo Codenorte, o Codenorte que me deu apoio. Ou tipo assim, vamos para as escolas, incentivar as crianças também, falar do plantio da árvore. Como é que ele é hoje? Nós fizemos uma parceria com o Ministério Público, o Dr. Pompílio estava promotor Sim. na época, e o parceirão nosso. Nós fizemos uma campanha em todas as escolas e creches municipais. A diretora da escola que escolhia redação, ou teatro, ou palestra. Eu dou muitas palestras sobre esse tema aí em várias entidades aí. E nós fizemos a cabeça da molecada. Só que nós vimos que só a conscientização não é suficiente. Nós passamos para a ação. Por isso que agora nós já fizemos um mutirão de plantio, por isso que nós já fizemos 2 simpósios, nós já fizemos eventos aí. Nós colocamos 500 pessoas no Dante de Oliveira numa cesta para falar de árvore. Nossa. Veio o professor Dr. Demóstenes, da Exalc de Piracicaba, a maior autoridade do país em civicultura urbana, que é a arborização urbana, para dar para a gente. Nós já fizemos 2 cursos de podas aqui para ensinar os podadores a não sacrificarem as árvores. A gente já trouxe para essa discussão a Energisa para melhorar as podas. A gente faz parceria com a prefeitura. São vários, ou seja, nós várias estamos botando iniciativas, né? E o top agora, o creme de la creme ultimamente, essa parceria com essa empresa maravilhosa que é a Embrapa. Nós estamos pesquisando 25 espécies da região para ver quais delas servem para a cidade e que lugar que ela serve. Nós não temos essas respostas. E não vai servir só para Sinop. Toda essa região geográfica do mapa vai ver essa resposta. Qual árvore serve para a praça, que ela pode crescer? Qual árvore que é um porte menor, que tem que passar debaixo do fio? Qual árvore pode ir na calçada? Qual árvore pode ir no parque? Qual árvore que cresce mais rápido? Qual que demora para crescer? Nós estamos obtendo essas respostas com essa pesquisa que nós estamos fazendo com a Embrapa. Como que é isso? Tem 8 empresas que estão patrocinando, a gente paga os insumos e um CLT, um colaborador. E a Embrapa dá aos doutores a pesquisa e o local. Então, você que é empresário, nós temos 8 empresas, nós queremos chegar a 10, você que é empresário, pode ser um dos patrocinadores desse viveiro nosso junto com a Embrapa. Nós temos 2 vagas. Que interessante. E agora nós temos, já está com 3.500 mudas já no jeito de plantar. Só que nós não vamos plantar na seca para não perdermos muda. Porque não é só plantar, tem que plantar, regar, plantar com o tamanho adequado, cuidar das formigas, para a gente não perder mudas. Muito bom, hein? E, por exemplo, nós participamos junto com a Rosana no parque, eu fui correr lá hoje. Eu corri hoje de manhã, eu corri no parque Jardim Botânico. Assim. Quem conseguiu foi o prestígio político da nossa prefeita, que eu tanto gosto, nossa ex-prefeita, a Rosana. Mas nós fizemos uma reunião, era para a gente falar uns 15 minutos com o senador Wellington. Eu fiquei quase umas 2 horas falando com ele. Inclusive, eu estudei a história dele, a história do pai dele, como que eles vieram da Bahia para Pochorel, como que eles... Ele falou, doutor, como que você me conhece assim? Eu falei assim, olha, eu fiz um curso do Dale Carnegie, que eu fiz a lição de casa, eu quero te impressionar. Fui muito honesto com ele, né? E a gente ficou falando, ele é veterinário, né? A gente ficou falando sobre árvore, e aí nós fomos, antes do parque, nós fomos ver as áreas, nós fomos visitar aquela área lá, com botina na lama lá, para ver como seria implantado o parque. Aí a Rosana conseguiu a verba pelo seu prestígio político, a gente participou conversando para explicar para o senador a importância do parque. Agora você vai lá, o parque pronto, eu corri lá hoje. Agora eu já vi um monte de melhoria que a gente tem que fazer lá, tem umas coisas para melhorar lá, né? Mas parabenizar o atual prefeito por ter tocado a obra que a Rosana começou, e nós já queremos
convidar o próximo prefeito, seja ele quem for, prefeito ou prefeita, para continuar algumas melhorias lá no parque que a gente precisa lá. Então, ou seja, está no DNA, né? É o cuidador, né? Então é o arquétipo do cuidador, e isso é muito natural da minha essência, não é nada forçado. E doutor, a gente fala assim, até a sua secretária falou assim, quanto tempo que você vai ficar com ele? Uns 30 minutos, 40 minutos. São 1h20 já? Oh, meu, 1 hora chega, já. Né? Chega, São tantos assuntos que você vai ter que voltar aqui outra vez pra gente. Você vê que eu gosto de falar, né? Da continuidade. É que é muitas áreas que você circula, e isso é muito bom recebê-lo por aqui. E realmente repassar todas essas informações à comunidade, né? Aqui a gente falou um pouquinho de tudo, falamos da medicina, falamos dessa parte social, de tudo, doutor. Então, assim, é uma alegria recebê-lo por aqui. Você tem muito a contribuir realmente, né? E você faz isso, você se dedica à comunidade, você não está ali só dentro do seu consultório, mas você está expandindo todo esse seu conhecimento, e é algo que parece que você gosta de fazer, de estar presente. Então, assim, é uma alegria gigantesca de recebê-lo por aqui. O espaço está sempre aberto para você aqui na CDL. O nosso muito obrigada. Eu fico feliz e eu quero te parabenizar, porque essa parte de entrevistar, primeiro, duas coisas que eu observei aqui. Eu tenho que cuidar, porque eu gosto muito de falar, e às vezes a gente fala demais, esse é um cuidado que eu tenho que ter, mas você não tem vaidade nenhuma, você faz umas perguntas legais, você não faz pergunta fechada para a gente fazer sim ou não, você faz uma pergunta aberta e deixa a gente falar. Então, você não só levanta a bola, mas como você levanta com alta qualidade. Então, acho que fazia tempo que eu não falava assim tão à vontade e de uma maneira tão livre, e estimulado, instigado por você. Então, parabéns aí pela... Você despida a sua vaidade, você quase que, entre aspas, se anular para deixar a gente se expor. Isso não é tão comum e você está de parabéns. Eu que já te admirava, depois dessa conversa passei a admirá-la ainda mais. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, doutor. E aqui você sabe que o espaço está sempre aqui, a CDL de portas abertas, para você também, viu? E olha... Eu queria agradecer o Éder e o Daniel, né, que estão aqui nos bastidores, inclusive me deu umas dicas aqui no início. Eu estou encantado com a estrutura e parabéns. Você vê que sucesso não é por acaso. Vocês inspiram a gente com tudo isso aqui. É isso aí. E olha, eu e você temos o nosso próximo encontro aqui no podcast da CDL. Vou te esperar. Tchau, tchau.